festa. Deixa eu te confessar uma coisa. Todo domingo, quando acaba o culto, parece que a gente liga um cronômetro para o próximo culto. Não é verdade? A gente fica pensando, pô, até domingo que vem está longe demais, até domingo que vem. Você não precisa esperar até domingo que vem. Segunda-feira tem célula de jovens, né? Terça-feira tem célula aqui na igreja, célula nos bairros. Na quinta-feira tem culto aqui na igreja, né? No domingo de manhã tem culto, domingo de noite tem culto. E no próximo domingo vai ser culto de Santa Ceia. Então, essa semana já é uma semana especial. Eu gosto demais dos cultos de Santa Ceia. Muitas pessoas tratam de uma forma tão relapsa às vezes a Santa Ceia, mas Deus tem salva bastante gente neste lugar, até nos dias de Santa Ceia. Eu gosto muito. Obrigado, querido. Então já esteja atento, ligadinho, que domingo que vem é Santa Ceia. O que acontece na Santa Ceia? Todo mundo gosta de vir na Santa Ceia. Então o agendamento de domingo, por mais que a gente já esteja com um número maior de vagas, ele vai acabar assim, ó, para o domingo à noite. Então fica ligadinho para conseguir a tua vaga, mas não fique triste. Se você não conseguir agendamento para de noite, o culto de domingo de manhã tem sido assim maravilhoso. Né? Quem veio domingo de manhã, hoje de manhã aqui? Gente, foi tão gostoso o culto. Hoje de manhã o Sinésio trouxe uma palavra do céu. Eu tenho certeza que domingo que vem não vai ser diferente. Então, pastor, mas e se eu conseguir agendamento para de noite? Eu também posso vir domingo de manhã? Pode vir domingo de manhã, não tem problema. Porque à noite é que a gente tem agendamento. Para de manhã, a gente não tem agendamento ainda. Porque daqui a pouco eu tenho certeza que a gente vai ter culto cheio de manhã e culto cheio de noite. Vamos trabalhar com 2 celebrações. No mês passado, eu havia feito um comentário acerca do primeiro domingo de cada mês. Então, todo domingo de Santa Ceia também será o nosso domingo de primícias. E que domingo é esse? É um domingo onde você vai trazer no altar. Você não vai trazer e entregar ali na frente, botar na mesa. Não, a gente vai depositar no altar, né, material de cesta básica, arroz, feijão, óleo, fubá. A Mabelle vai compartilhar no grupo os itens de maior necessidade, para você trazer, para a gente poder cuidar de famílias que precisam desse cuidado. Aí de repente você diz, pastor, eu não quero levar arroz, eu quero levar uma cesta básica completa. Glória a Deus. Se Deus falou assim no teu coração, deixa Ele te usar. Tem gente precisando, e Deus tem abençoado essa igreja de uma forma poderosa, através dessa doação na vida de pessoas. Então você já vai trazer semana que vem. Quando você entrar por aquela porta, você não vai trazer ali, você pode colocar aqui no altar. Já coloca no altar aqui em cima aqui, porque a gente vai fazer uma festa todo primeiro domingo, né, culto de primícias. Amém? Deixa eu ver se tem mais algum aviso para essa semana. Não, não tem não. Abra a tua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 14. Êxodo 14. Deixa eu fazer um pedido e um alerta. Pedido: se você conseguiu vaga para o culto, fique no culto. Né? Eu não quero ninguém lá fora, porque se você ficar lá fora, é sinal que você tomou o lugar de alguém que queria estar no culto. Então, se você veio para vir no culto, fique no culto. Então, Daniel, Adriana, se você vier aí fora, o povo aí, já pode falar, o pastor falou para entrar. Se não quiser entrar, vou fazer igual criança, anota o nome e me entrega, vou mandar para a secretaria. Estou brincando, mas só para a gente poder, vou conversar depois pessoalmente, porque tem gente que ligou para mim dizendo, pastor, as vagas esgotaram. Eu falei, rapaz, e tem gente que às vezes reserva a vaga, mas não fica aqui dentro. Eu estou de olho nesse grupo, né? Então, só me avisar. E outra coisa, crianças, a classe das crianças no próximo mês, né, já na próxima semana a gente está com um mutirão para poder organizar a salinha das crianças já, e no próximo mês a gente começa já a salinha das crianças. Em contrapartida, o teu filho é tua responsabilidade. É muito ruim. Eu estava aqui no louvor, não dá para ver, a gente só vê os vultos correndo lá atrás. Tem uma velocidade assim absurda. Então, se teu filho está correndo, a responsabilidade é tua. Então, cuida do teu filho, por favor. Tá? É um ambiente grande, tem estruturas de metal, ele pode se machucar, então a segurança do seu filho depende da tua competência. Então, se teu filho te machucar, não vem culpar a igreja, o irresponsável foi você que deixou o teu filho solto por aí. Amém?
Êxodo 14, a partir do versículo 15. A palavra do Senhor diz assim: então o Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Tome sua vara e estenda a mão sobre o mar. Divida as águas para que os israelitas atravessem pelo meio do mar em terra seca. Endurecerei o coração dos egípcios e eles virão atrás de vocês. Mostrarei minha glória por meio do faraó e de suas tropas, seus carros de guerra e seus cavaleiros. Quando minha glória se manifestar por meio do faraó e de seus carros de guerra e seus cavaleiros, todo o Egito verá e saberá que eu sou o Senhor. Então o anjo de Deus, que ia diante do acampamento de Israel, se posicionou atrás do povo. A coluna de nuvem também mudou de lugar, foi para a retaguarda e ficou entre o acampamento egípcio e o acampamento de Israel. A nuvem escura trouxe trevas para os egípcios, mas a luz para os israelitas. Com isso, os dois grupos não se aproximaram durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e, com um forte vento leste, o Senhor abriu caminho no meio das águas. O vento soprou a noite toda, transformando o fundo do mar em terra seca. E o povo de Israel atravessou pelo meio do mar, caminhando em terra seca, com uma parede de água em cada lado. Os egípcios, com todos os seus cavalos e carros de guerra e cavaleiros, perseguiram o povo até o meio do mar. Mas pouco antes de amanhecer, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor olhou para o exército dos egípcios e causou grande confusão entre eles. Ele travou as rodas dos carros, dificultando sua condução. Fujamos daqui para longe do povo de Israel, gritaram os egípcios. O Senhor está lutando por eles e contra o Egito. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar outra vez, e as águas correrão fortemente de volta ao seu lugar e cobrirão os egípcios, seus carros de guerra e seus cavaleiros. Assim, ao amanhecer, Moisés estendeu a mão sobre o mar, e as águas voltaram fortemente ao seu lugar. Quando os egípcios tentaram escapar, foram de encontro às águas, e o Senhor os arrastou para dentro do mar. As águas voltaram e cobriram todos os carros de guerra e cavaleiros, todo o exército do faraó. Nenhum dos egípcios que havia perseguido os israelitas até o meio do mar sobreviveu. O povo de Israel, por sua vez, atravessou pelo meio do mar em terra seca, enquanto as águas formavam uma parede de cada lado. Foi assim que o Senhor libertou Israel das mãos dos egípcios naquele dia, e os israelitas conseguiam ver os cadáveres dos egípcios na praia. Quando o povo de Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, encheu-se de temor diante dele e passou a confiar no Senhor e em seu servo Moisés. Amado Deus, eu te agradeço por esta palavra entregue às nossas vidas esta noite. Te agradeço pela oportunidade de ministrar ao coração da tua igreja. Te agradeço porque eu sei que o Senhor está aqui e deseja fazer algo de especial neste lugar. Então eu te peço, Pai, que o Senhor ministre ao coração de cada um dos seus filhos esta noite, a começar no meu coração, para que juntos possamos receber, cada um, na medida certa, aquilo que o Senhor reservou para este lugar esta noite. Eu faço esta oração, Pai, agradecido, em o nome de Jesus, amém e amém. Meu querido, você já reparou como as coisas mudam rápido? Hoje o dia começou bonito e de repente no final do dia choveu. Essa semana, foi semana passada, eu abri a janela e falei: nossa, Jano, olha que céu lindo, azulzinho, azulzinho. E de repente soprou um vento tão forte, e veio com o vento algumas nuvens e cobriu tudo, e eu falei: vai chover.
meus planos eu tive que mudar. Eu entrei, tomei uma água, preparei um café. Quando eu voltei de novo, a nuvem tinha saído. E eu falei, tempo doido esse, né? Como as coisas mudam rápido demais. Eu falei assim acerca de condições climáticas, mas às vezes na minha vida e na tua vida, as coisas mudam rápido demais. Tem horas que a gente tem um plano, a gente sai de casa com uma projeção, a gente sai de casa dizendo, eu não sei você, eu sou meio regrado em algumas coisas, entre outras eu sou meio esquisito, né? Mas em outras eu sou meio regrado. Então quando a Jana fala, amor, vamos em tal lugar, eu já traço o meu plano, é coisa de militar, eu fui militar por um tempo, né? Eu já traço a minha rota, eu já imagino, eu vou em tal lugar, devo gastar tanto tempo, dali eu passo em tal lugar, é mais perto, então eu dou a volta, eu já traço todo um roteiro. Mas quando a gente anda com mulher, a gente sabe que às vezes mulher não tem roteiro, né? Porque do meio do nada surge, eu tive uma ideia, eu precisava ver uma outra coisa, a gente entende isso, e eu falo para ela, eu sou o teu motorista, eu vou aonde você quiser, porque não adianta brigar também, né? Mas muda tudo e a gente vai, e a gente fala, poxa, eu saí tanto para fazer um negocinho à toa, e às vezes a gente sai de manhã com a expectativa de voltar 11 horas, de repente você chega em casa às 7 horas da noite. Como as coisas mudam rápido, não é verdade? E na sociedade que a gente vive, nós temos uma geração fast food, né? Onde a comida é rápida, onde a internet é rápida, onde a pista tem que ser mais rápida, o carro tem que ser mais rápido, onde tudo tem que ser rápido. O povo gosta dessa agilidade, mas se você prestar atenção, às vezes alguns problemas, eles persistem por um tempo tão longo, e a gente começa a se questionar, quando que tudo isso vai passar? A gente sabe que quem veio antes de nós estava mais acostumado a resolver problemas ao longo do tempo. Os nossos pais, os nossos avós, eles tinham mais paciência do que nós, para algumas coisas. E às vezes a gente é meio birrento e quer que tudo aconteça no nosso tempo e na hora. Ou quando você não cobra que alguém faça por você aquilo que você deveria fazer. Mas, de repente, diante de todos esses problemas, você acaba se sentindo sufocado, você começa a questionar tudo isso que você está vivendo. De repente você passou por um problema essa semana, por uma adversidade essa semana, que por mais que você orava, por mais que você orasse, aquilo não mudava. De repente você estava tão acostumado em mudanças rápidas e você resolveu orar e aquilo não mudou. Alguém já teve essa experiência de você fazer um propósito de oração? Eu vou orar até que a minha vontade faça. E você orou e a tua vontade não aconteceu. A gente entende que existem coisas que fogem ao nosso controle. E em alguns momentos, aparentemente, você achou que era o fim. Você orou e nada daquilo mudou e você falou, não tem jeito. E de repente, aquele lugar de humilhação, de afronta, de vergonha, numa atitude de fé, passou a ser um lugar de adoração e exaltação ao nome do Senhor. E você disse, eu achava que tudo estava perdido, eu achava que tudo estava arruinado. E como isso mudou de uma forma tão especial, de uma hora para outra. A gente está lendo um texto, nós lemos um texto aqui, onde um povo, eu já preguei sobre esta passagem, tem um mês e pouco mais ou menos, só que eu preguei até o versículo 14, mas esse texto é um texto riquíssimo, por isso eu comecei a ler a partir do verso 15. Nesse texto, o povo estava encurralado, eles estavam num vale de frente para o Mar Vermelho,
exército de Faraó vinha atrás. Eu imagino o povo que era escravo até outrora, ele estava oprimido no Egito até pouco tempo, andando no deserto. Eu lembro disso da minha mensagem, andando no deserto, saíram do Egito dizendo: agora a gente é livre, agora a gente é livre, né? A gente é livre, e começa a andar no meio do deserto, e o sol escaldante: a gente é livre, a gente é livre, está quente pra caramba, a comida está acabando, não tem água, a gente é livre. Pô, preferia ser escravo do que viver livre desse jeito. A gente percebe que o povo que saiu triunfante foi um povo que, ao longo da história, ele deu trabalho para o Senhor, através das murmurações, da falta de fé. Mas nesse tempo aqui, após experimentar a mão do Senhor arrancando eles das mãos do Faraó, eles estavam diante do mar e eles estavam ali encurralados. Atrás vinha Faraó e seus exércitos, à frente o mar, não havia escapatória. E eles começam a questionar Moisés, e Moisés olha para eles e diz o seguinte: olha, falei com o Senhor, e o Senhor mandou vocês olharem para os egípcios pela última vez, porque hoje vai ser a última vez que vocês vão olhar aqueles que estão te afrontando. E o tão famoso Êxodo 14:14 diz, deixa eu ler nessa versão que está aqui: o próprio Senhor lutará com vocês, por vocês, fiquem calmos. Diz para quem está perto de você: aprenda a confiar. A gente é tão agitadinho em algumas coisas, não é verdade? A gente é tão agitado em algumas coisas, e quando as coisas mudam, você também muda e você fica eufórico. O Senhor nem começou a trabalhar, nem começou a te ensinar, e você já quer chegar logo no fim. Tem gente que olha e diz: Senhor, por que essas coisas vieram até mim? E não consegue entender que Deus está usando tudo isso para aprimorar você, para aprimorar a tua fé, para tornar você alguém capaz de enfrentar coisas muito piores do que essa. Nesse texto que a gente leu, o povo estava cheio de questionamentos. E eu imagino você: qual foi a tua última afronta? Pensa comigo, qual foi a tua última afronta? A última afronta que você sofreu? Quais foram os seus últimos questionamentos, as suas últimas lutas? Será que você consegue lembrar aí? Não precisa falar não. Será que você consegue lembrar as perguntas que você começou a fazer no dia que você começou a ser confrontado pelas adversidades, pelas circunstâncias? De repente você começou a dizer coisas do tipo: por que Deus nos deixou que isso acontecesse? Porque Deus permitiu que essas coisas acontecessem? Ou então você falou a seguinte frase: por que Deus não fez alguma coisa para mudar esse quadro? Ou coisas do tipo: será que a gente vai conseguir vencer? Será que esse é o nosso fim? Ou uma das mais famosas: por que Deus não está ouvindo a minha oração? A gente sabe que essas perguntas são comuns na vida do ser humano. A gente sabe que essas perguntas, elas permeiam a vida da humanidade, porque a gente é humano, e o coração humano, ele também é temeroso. O coração humano, ele também sente insegurança. O coração humano, ele também sente dúvidas acerca do seu futuro. Não é errado e não é pecado você ter alguns questionamentos. Você não pode viver com esses questionamentos arruinando a tua fé. Aí já é outra coisa. Agora, esse primeiro tópico que eu quero conversar com você nesta noite, ele surgiu de uma conversa minha com minha irmã Raquel, aonde a gente tem se encontrado pelas redes, pelo aplicativo, para orar pela Dayana. A Dayana, minha sobrinha, filha da Raquel, ela está com Covid, está internada. Ela estava no CTI essa semana.
De uma hora para outra, do quarto ela foi para o CTI. E isso fugiu ao controle. E quando isso aconteceu, a gente ficou preocupado. E agora? A gente não podia fazer mais nada, só nos restava fazer o quê? Orar. E a gente decidiu orar. E a Dayana, isso foi na quinta-feira, ela entrou no CTI. Hoje ela foi para o quarto. Ela saiu do CTI, ela está no quarto. Daqui a pouco ela vai sair do quarto de lá, vem para o quarto da mãe aqui, para ficar um pouquinho em casa. Vem ou não vem? Eu tenho certeza que vem. Deus está cuidando disso. Deus está cuidando disso. O Deus que criou todo o universo, que começou todas as coisas, Ele é responsável de dar cabo de todas elas. Às vezes eu quero tomar o lugar de Deus e quero ensinar a Deus o que Ele deve fazer. E nessa nossa conversa, eu disse para Raquel o seguinte: Raquel, existem momentos que a gente deve orar e outros que a gente deve agir. Então, o primeiro tópico da mensagem de hoje diz: o que precisa de ação não se resolve com oração. Aprenda isso. O que precisa de ação não se resolve com oração. No versículo 14, projeta o versículo 14, o 15, por favor. Nós começamos lendo ele. Então o Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga para o povo marchar. Tem horas que a gente vai chegar para Deus e falar: Deus, por favor, me orienta, me faz isso. O Senhor já te deu uma palavra, o Senhor já te deu uma ordem, o Senhor já te deu uma direção, e às vezes você não quer aquilo que o Senhor falou e quer agir conforme aquilo que você deseja que as coisas aconteçam. Tem coisas que se resolvem orando, sim, mas quando o Senhor te dá uma palavra, Ele não muda essa palavra. O que te cabe é obediência à palavra lançada sobre você. Então, diante da adversidade, para de se prostrar diante da adversidade. Se levante, porque o Senhor é contigo. Deus não te mandou parar, Ele te mandou avançar, marchar, vencer. Diga ao meu povo que marche. Quem age debaixo de uma direção dada por Deus, age por fé e não por vista. Quando Deus te dá uma direção, de repente pode ser a coisa mais louca que você imagina, mas você não vai agir na tua palavra, você vai agir na palavra dele. Ontem eu estava lá no shopping e fui comprar um material aqui para a igreja, de escritório. Eu encontrei o Jimmy, estava batendo um papo com o Jimmy. Aí vamos tomar um cafezinho ali no meio do shopping. E a gente está batendo um papo ali e tal. Do lado, tinham duas pessoas conversando, duas mulheres conversando. Estava eu, Jana, estava o Jimmy, estava a esposa dele. Uma das meninas eu conheço. E a gente está conversando e meu coração está queimando com uma palavra. Eu já estava inquieto. Eu olhava assim, eu falei: meu Deus, como que eu vou fazer? E a gente batendo um papo, eu cheguei: Jana, eu preciso ir ali. Jana já me conhece. Quando eu falo assim com ela, ela fala: vai lá, filho. Ela nem pergunta o que é, ela já sabe o que é. E eu estava com uma palavra, e eu cheguei para uma pessoa que eu nunca vi na minha vida e falei: olha, eu estava ali conversando e Deus me deu uma palavra para você. E a palavra é assim, 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 assim. A pessoa arregalou um olho desse tamanho, porque você entende que essa palavra fez muito sentido na vida daquela pessoa. E eu voltei e continuei meu café. Eu quero dizer para você que algumas pessoas recebem de Deus uma orientação e passam a vida inteira pedindo para Deus um sinal, e Deus não quer te dar um sinal, Ele já te deu uma palavra. E a gente quer viver a nossa vida baseada em sinais. Deus não precisa te dar mais sinal, Ele já te deu uma ordem. Ele já te deu uma direção, Ele já te deu um propósito. Então, quando você entende que a tua vida é regida por aquilo que está escrito na palavra, você age debaixo de uma direção dada por Deus, você começa a agir por fé e não agir por aquilo que você está vendo. Você começa a agir
crendo. Na palavra de quinta-feira, algumas pessoas, elas vieram falar comigo: pastor, quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Aí depois eu fui descobrir por quê. Porque eu sepultei meu pai na quinta-feira de tarde, à noite eu estava pregando aqui na igreja, e eu falei: meu pai jamais queria que um culto fosse interrompido, e eu preciso continuar pregando, porque Deus tem pressa nesta palavra. E no culto de quinta-feira, a gente conversava acerca de você crer que Deus, Ele sabe e conhece a tua história. As pessoas ainda não leram a tua história, foi Deus quem leu e escreveu. O máximo que as pessoas sabem de você é o que você viveu até o dia de hoje, até esse momento de agora. Mas o que vai acontecer amanhã, a Bíblia diz que antes de você nascer já estava escrito no livro dele, o livro está na mão dele. Não é ninguém que determina o teu futuro, mas é o autor da tua história que rege a tua vida. E se você crê nesta palavra, você começa a viver esta palavra, confiando que aquilo que vem sobre a tua vida não foi porque você quis, mas foi porque Deus escolheu para você. Está certo que existem propostas que o mundo lança sobre você, para você abrir mão daquilo que Deus já escreveu a teu respeito. A palavra de Deus para esse povo: vou tirar vocês do Egito e eu vou levar até uma terra que mana leite e mel. Morrer no meio do mar não era parte do plano. Se Deus deu um ponto de partida e um ponto de chegada, por que eu tenho medo de morrer no meio do caminho? Sabe, tem gente que não crê que Deus governa. Tem gente que duvida que Deus está regendo todo o universo. Percebe o que eu falei? A promessa desse povo era: vou tirar vocês da escravidão e vou te levar a uma terra que mana leite e mel. Morrer no mar não era plano de Deus. Sabe o que eu acho interessante na vida de muitos cristãos? É que a gente tem medo de completar a carreira e guardar a fé. A maioria de nós tem medo de chegar na linha de chegada. Deus nos deu uma promessa, e a promessa era que aquele que cresce herdaria a vida eterna. E para herdar a vida eterna, eu preciso chegar na linha de chegada. Para quem está em Cristo, a morte é apenas parte do processo. Para quem tem dúvidas acerca de Cristo, a morte é um fim terrível. Eu não vim falar acerca de morte, eu vim falar acerca de uma promessa que Deus tem para mim e para você. Se Deus prometeu para você que você teria uma vida eterna com Ele, as adversidades que te atormentam hoje não podem mudar aquilo que Deus já escreveu a teu respeito. Viva debaixo de uma palavra, viva debaixo dessa autoridade, viva a cada dia de forma excelência, lute como crente. Às vezes você encontra pessoas que simplesmente decidiram não lutar, e o fato de não lutar é decidir perder. Será que você consegue assimilar o que eu estou falando? Se tem uma adversidade, e essa adversidade se levanta, e se você decide não lutar, é sinal que você já se considera um derrotado. Diz para quem está perto: eu não vejo você como derrotado. Eu não vejo. Eu vejo uma igreja que tem um Deus que é forte e poderoso, e que diz para mim e para você essa noite: ei, por que você vai orar por coisas que eu já derrubei? Por que você vai correr de gigantes que eu já venci? Lute, diga ao povo que marche. Deus não precisa conhecer a sua afronta precisa conhecer o seu Deus.
Às vezes a gente chega diante de Deus e fala: Deus, eu estou com um problema tão grande, eu estou com um problema tão absurdo, Deus, isso tem tirado a minha paz, Deus, olha, eu não vou conseguir. E você pinta um quadro para Deus com o teu problema, ao invés de você chegar para o teu problema e falar: ei, você vem contra mim com espadas e com lanças, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Ei, teu problema precisa conhecer o Deus que você serve. A adversidade que está te afrontando precisa conhecer o Deus que te levantou. Espera aí, a adversidade que me afronta precisa conhecer o Deus que me levantou. Será que eu estou de pé? Se eu não consigo enfrentar uma adversidade, pode ser que eu esteja caído. Pode ser que eu ainda não tenha sido levantado. Pode ser que eu ainda não tenha dito: Senhor, eu confio em Ti. Porque se eu me prostro diante de coisas menores que o meu Deus, eu preciso verdadeiramente conhecer o meu Deus. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que eu estou enfrentando. Querida, querido, eu não sei o que você está enfrentando, mas eu tenho certeza de uma coisa: Deus conhece teu coração. De repente aquilo que você diz ser um problema, para mim não é um problema. Mas apesar de todas essas coisas, Deus não menospreza o ambiente que você está vivendo. Deus não menospreza a afronta que você está sofrendo. Eu quero dizer para você que por mais que você esteja andando no vale da sombra da morte, você não está aí sozinho. Existe um Deus, existe um pastor que está aí com você. Agora, o que Ele te convida é você abrir os olhos e perceber que você não está só. Porque uma das coisas que o inimigo de nossas almas mais deseja é gerar dúvida em nosso coração. Você vê isso na história de Cristo. Após Jesus ter sido batizado, ele ouve dos céus uma voz dizendo: esse é meu filho, que eu tenho prazer. Logo em seguida ele é tentado por Satanás, e Satanás diz para Jesus o seguinte: olha, se você é filho, faz isso. Satanás, ele quis colocar no coração de Jesus uma dúvida acerca de quem Deus era para ele. Então, na nossa afronta, na sua afronta, uma coisa que o inferno deseja é colocar uma vírgula na fé que você sente. Ele quer colocar uma pausa, ele quer colocar no teu coração alguma forma de você duvidar que Deus está fazendo. E Deus está fazendo. De repente as suas mãos, os seus olhos não vejam, mas Deus está fazendo em teu favor. Quantos creem nesta palavra? Uma outra coisa que eu queria compartilhar está lá no versículo 16. Coloca o versículo 16, por favor. Tome sua vara e estenda a mão sobre o mar. Divida as águas para que os israelitas atravessem pelo meio do mar, em terra seca. Não tira não. Moisés, ele disse para o povo, olha, gente, olha que doideira. Moisés disse para o povo: o Senhor pelejará por você. E o povo se enche de esperança: o Senhor vai pelejar comigo. Aí Moisés vai falar com Deus, e Deus fala para ele: ei, por que você está orando? Manda o povo marchar. E ele fala: beleza, vou mandar o povo marchar. Para onde? Tem a segunda parte da ordem. Ele fala: toma a tua vara, agora estende a mão. E faz o quê? Divide as águas. Percebe que Deus não fala para ele: profetiza. Percebe que Deus fala: vai acontecer assim. Deus somente diz para ele: divida as águas para que os israelitas atravessem pelo meio do mar. Simples assim. Eu não sei como é que você receberia uma ordem dessa da parte de Deus. O mar está aqui, o cajado está aí, tua mão está aí, agora... Deus, ele só manda Moisés: segura o cajado e estende a mão.
De repente, o recurso que Moisés tinha, nos planos dele, não eram suficientes para dividir aquele mar. Porque se Deus me manda cumprir um projeto como esse, se Deus manda você cumprir um projeto como esse, todo bom estrategista, ele no mínimo vai começar a traçar o que eu preciso para dividir o mar. Vamos ver. Se eu construir um muro por aqui, um cais por... A gente ia querer procurar um monte de recurso para dividir o mar, mas o que Moisés tinha na mão? Um cajado e uma mão vazia. De repente os recursos podem ser limitados, mas aprenda uma coisa: quando Deus te der uma ordem, a sua obediência precisa ser integral. A gente é mestre em cumprir ordem pela metade, crer pela metade, orar pela metade. Só que Moisés, se ele segura o cajado, mas não estende a mão, eu creio que o mar não abriria. Então eu comecei a pensar acerca disso e eu comecei a ver que os recursos que a gente possui podem ser limitados, mas eles são suficientes nas mãos de quem crê em alguma coisa. Se você crê, você serve a um Deus que começou tudo do nada. O que Deus precisa fazer para todo tipo de recurso aparecer? Uma palavra. Diz para quem está perto de você: apenas uma palavra. Mas a gente está acostumado a ouvir muitas palavras de muitas pessoas. Deus te dá uma direção e você procura a convicção, não naquilo que Deus já disse, mas você procura basear a sua fé naquilo que as pessoas estão dizendo, naquilo que as pessoas à sua volta estão te orientando, e você começa a ter, eu tenho um projeto de vida, e nesse projeto de vida, o que os especialistas vão dizer a meu respeito? Deixa eu dizer uma coisa para você: a igreja que você hoje está participando, esse lugar onde você está, ele surgiu por causa de uma palavra. Quando Deus ele começava a ministrar no meu coração acerca dessa igreja, eu fiz uma oração que dizia: Deus, me dá uma palavra, para sobre essa palavra eu lançar toda a minha fé. Então quem está comigo desde o começo sabe, tem acompanhado, tem visto que humanamente o que a gente tem vivido hoje é inexplicável. Não dá para explicar. Bem, em olhos humanos é inexplicável, mas quando a gente age de forma espiritual, a gente só diz: Senhor, quem que sou eu para explicar a grandeza da Tua glória? Você viu essa turma que linda do Jump sendo recebida hoje, não é verdade? Aproximadamente 20 pessoas sendo recebidas hoje, que delícia! De janeiro para cá já foram mais de 160 pessoas recebidas aqui na igreja. É gente que veio para cá desde janeiro. Estamos no final do quinto mês de 2020, e Deus já deu esse monte de gente, já tem agregado esse monte de gente, e eu vou dizer para você, ainda é apenas o começo, porque a palavra que o Senhor nos deu, é que a gente ia mudar a história desta cidade. Eu creio nesta palavra, e por mais que as pessoas dizem: cara, você está sendo muito arrogante. Eu não estou sendo arrogante, Deus me deu uma palavra, eu confio nesta palavra, e eu vou viver esta palavra. Eu não preciso de um plano B. Eu vi uma frase hoje interessante dizendo: olha, se o plano A faltar, lembre-se que tem mais 20 e tantas letras. Isso é para quem não crê, porque quem crê não tem plano B. Quem crê, crê no plano A que Deus disse, isso basta. A palavra de Deus não muda. Não é um mar que vai me impedir de atravessar. Para o povo a ordem foi marchar. Mas para Moisés, a ordem foi para se manifestar. Tem hora que você vai ser colocado numa condição onde as pessoas vão olhar para você e vão dizer: e aí? Para onde eu vou?
De repente, dentro da sua casa, a sua família olha para você e diz: pai, mãe, o que vai ser de nós? A tua direção é dizer para eles o seguinte: confia, o Senhor está conosco, a gente não vai afundar. A tua palavra para eles é essa. Agora a palavra para você é: ei, marcha, faz alguma coisa, toma o teu cajado, estenda a tua mão. Toma o teu cajado e estenda a tua mão. Se você está perto de um homem, o homem é sacerdote do lar, está certo que tem muitas mulheres fantásticas, mulheres de oração, mulheres com uma experiência fantástica dada por Deus, mas o sacerdócio, ele foi colocado sobre o ombro dos homens dentro de casa. Não menosprezo as mulheres, mas eu digo que o homem precisa se comportar como homem dentro de casa. Se você está perto dele, de um homem, diz para ele: cadê o teu cajado? Pergunta para ele: cadê o teu cajado? Cajado, ele é símbolo de autoridade. Meus amados, quando Deus diz para Moisés: toma o teu cajado, ele diz: eu te dei autoridade. Aonde está a autoridade que eu te dei? Cajado também é símbolo de fé. É dizer para o mar: olha, o que me deu o cajado, me deu a palavra. Cajado é símbolo de fé. Cajado, ele é símbolo de auxílio. Por mais que esteja difícil, se você fraquejar, ele vai te ajudar a se manter em pé. Cajado é símbolo de unção. Quando foi dado o cajado para Moisés, o cajado na mão de qualquer pessoa ali não faria efeito nenhum, porque Deus entregou para ele. Aquilo que Deus confiou para você não vai servir para ninguém. Tem gente que tem medo de que outras pessoas vão fazer. Ei, se Deus entregou na tua mão, o propósito se cumpre na tua vida e não na mão de outras pessoas. Não negocie a autoridade que Deus te deu, não negocie a unção que Deus te deu. Cajado é símbolo de coragem. Tem muita gente que tem fraquejado porque não tem coragem. Tem muita gente que tem vacilado porque se acovardou diante das circunstâncias. A tua força vem do Senhor, e o Senhor te dá coragem esta noite. O Senhor trouxe você aqui neste lugar para dizer para você: por mais que o seu inimigo seja muito maior do que você, tenha coragem, porque eu sou muito maior do que qualquer outra coisa. Cajado é símbolo de identidade, é de saber quem é, de governo. Não era outra pessoa que erguia a mão e ia mandar o mar se abrir, era Moisés. Não é o teu vizinho quem vai ter que se manifestar no teu lugar, é você. Não é outra pessoa que vai ter que orar para algumas coisas acontecerem na sua vida. Tem coisas que Deus tem dado a você, e é você que tem que se levantar em autoridade. Cajado é símbolo de proteção, e cajado também é símbolo de chave. Ei, Deus te entregou um cajado esta noite. Eu imagino Moisés saindo do Egito, guiando aquele povo com um cajado na mão. Gente, cajado ele se torna auxílio para a caminhada, mas eu nunca imaginei que cajado abriria uma rocha para sair água. Eu nunca imaginei que um cajado poderia abrir um mar. Eu nunca imaginei essas coisas. Em contrapartida, Deus, ele pega aquilo que você não acredita e te surpreende, para mostrar que o poder não está naquilo, mas está em quem te deu aquilo. De repente você olha e você acha que o cajado, a dádiva que o Senhor te entregou, ela seja usada por você
como apenas parte da sua roupagem, ou parte, ou um acessório para a caminhada no deserto. Deus, Ele tem o poder de transformar coisas funcionais em coisas sobrenaturais. Para Davi, aquela funda era funcional, mas na hora certa, Deus transformou aquilo em algo sobrenatural. Eu não sei o que você está enfrentando, o que você tem vivido neste momento. Eu não sei se o que você tem na mão é só um cajado, e você diz não tem valor algum. Ei, não tem valor algum na mão de um incrédulo, mas quando você crê, aquilo que você tem na mão não deve ser menosprezado, porque grandes coisas começaram pequenas. Às vezes a gente despreza o poder de uma semente, porque a gente quer o fruto logo. Tem gente que olha sabe por quê? Lembra que eu falei de pressa? A geração fast food não está interessada na semente, está interessada no fruto. A geração faminta, ela não está interessada em construir algo que seja constante, que seja duradouro, que seja longo. Ela está interessada em usufruir daquilo agora, mesmo que para isso eu abra mão de todo o conforto do resto da vida. A gente sabe que o poder de uma semente, o poder das coisas pequenas, elas terão condição de sustentar você para o resto da sua vida. Hoje, as pessoas, alguns amigos chegam para mim e dizem assim: cara, a igreja está legal para caramba. E eu digo para eles: é apenas uma semente daquilo que Deus começou. De repente você entrou por aquelas portas, parou e fez assim, ó, cara, que igreja grande. Eu falei: cara, é só uma semente. Que é isso, pastor? Não estou menosprezando a semente que Deus nos deu, mas eu estou dizendo para você, se você se alegra só com a semente, você vai desmaiar quando você vê o fruto. Eu quero dizer para você que aquilo que Deus começou na sua vida hoje é só uma semente. De repente você está aqui sendo confrontado, ou de repente você não gostou de nada do que eu te falei. O problema é teu, não mandei tu vir. Agora, se você vê aqui, o Senhor está falando no teu coração, e o Senhor não vai falar aquilo que você gosta, vai falar aquilo que você precisa ouvir. Se não tiver uma atitude de coragem de mandar o mar se abrir, o Faraó vai te destruir, cara. O teu inimigo vai te derrotar. Deus não mandou o povo lutar contra Faraó, Deus mandou o povo ter uma atitude de fé e prosseguir. Tem gente tentando lutar contra inimigos que se vencem com fé. Tem gente que olha e acha que o inimigo é o teu irmão que está vindo com ofensa, com afronta. Ele não é o teu inimigo. O teu inimigo é quem cegou ele contra você. O teu inimigo foi Satanás, que vendou os olhos deles a teu respeito. Deus não está mandando você lutar com gente, porque as suas armas não são carnais, elas são espirituais. Mas hoje você diz: tá, eu não quero lutar com meu irmão, eu não quero lutar com gente, mas o meu túmulo está aqui, esse mar não dá para passar. Coloca o versículo 21, por favor. 21. Travou? 14, 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e com um forte vento leste, o Senhor abriu o caminho no meio das águas. O vento soprou a noite toda, transformando o fundo do mar em terra seca. Não tira não. Algumas pessoas falam que quando Moisés tocou o cajado na água, não. Moisés, ele só segurou o cajado e ele estendeu a mão.
A Bíblia diz que quando Moisés estendeu a mão, o Senhor agiu. E ele continua dizendo que soprou um vento a noite toda. Se você ler, não precisa tirar não, pode deixar o texto aí. Se você ler nos versículos anteriores, o faraó estava chegando com seu exército, e tinha uma nuvem que cobria o povo e uma coluna de fogo que guiava. O que o Senhor fez? Olha, você não consegue passar daqui para frente, eu vou botar nuvem atrás, eles não vão ver vocês, e eu vou botar coluna do lado, para vocês verem para frente. Eles não estão enxergando vocês, mas vocês estão vendo tudo. Eu quero dizer para você que enquanto aparentemente não dá tempo, eu arrumo um tempo para as coisas acontecerem. Olha, vai ser durante a noite, você não vai conseguir fazer nada, eu só vou soprar, você só precisa confiar. O inimigo está do outro lado, só que no meio tem minha proteção, na frente tem uma obrigação. Confia somente. E aparentemente aquilo que era o seu túmulo, aquilo que era o seu decreto final, o fundo do mar, as coisas mudam de repente. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu quero dizer para você que Deus, Ele arrumou um tempo para um milagre acontecer na vida daquele povo que não tinha tempo. Eu quero dizer para você que Deus, Ele transformou de uma forma que ninguém acreditava, mas Deus fez. O mar que limitava aquele povo se tornou um caminho de libertação, e o maior medo daquele povo se tornou em livramento. De repente, aquilo que mais atemoriza você, Deus vai usar tudo isso para glorificar o nome dEle, para você ver que você tem um Deus que é cuidadoso para com você. Às vezes a gente dá mais crédito à afronta do Deus que nos livra da afronta. Aprenda uma coisa, eu gostaria de alertá-lo essa noite, que as coisas à sua volta podem mudar de uma forma sobrenatural. Você continua crendo nisso? Que aquilo que está te afrontando hoje, de repente você pode receber um telefonema, de repente agora para você chega aí uma mensagem de zap, e você fala: meu Deus, como que isso aconteceu? Eu não esperava. É assim que Deus age. E você vai falar: eu não tenho como explicar. E realmente milagre não explica, milagre glorifica. Aprenda uma coisa: a noite se transforma em dia, a derrota se transforma em vitória, o escravo se torna livre e o perdido se torna salvo. Tudo muda de repente quando Deus age. De repente, uma simples conversa direcionada por Deus muda a história de uma vida. De repente você chorou por longos meses até entrar por essa porta hoje, mas o Senhor te diz: se você crer, você verá a glória de Deus. É apenas uma porta para quem é curioso, ou apenas uma porta para quem ouviu uma voz te chamando, dizendo: eu preciso mudar a tua vida hoje aqui. Ei, Deus pode mudar a tua história de repente. Deus pode mudar a tua vida de repente. Deus pode transformar você de escravo para livre de repente. O texto que eu ia pregar hoje está lá em Gálatas 4, versículo 19, o 9. E nessa carta, eu estou encerrando agora com ela. Nessa carta o apóstolo Paulo, ele escreve para os Gálatas dizendo o seguinte: olha, quando eu conheci vocês, vocês eram escravos de outros deuses, que na realidade nem existiam. Eu fiquei pensando nessa palavra: como pode alguém ser escravo de uma coisa que não existe? Como pode alguém ser dominado por algo que não é?
para mim Gálatas 4:8. A gente vai encerrar agora com isso. Antes de conhecerem a Deus, vocês eram escravos de supostos deuses, que na verdade nem existem. Eu quero dizer para você que os sofismas, mentiras que nós criamos acerca de nós mesmos, mentiras que vocês criaram acerca de vocês mesmos, escravizam vocês. Quando Paulo chega para esse povo, fala: olha, existem outros deuses que nem existem, que estão dominando vocês. Ou seja, a fé que vocês têm tem sido desperdiçada, porque vocês estão clamando para quem não ouve, vocês estão ofertando para quem não recebe, e se prostrando para quem não ouve nem vê. Mas vocês conheceram a Deus. Hoje o Senhor deseja se apresentar a você e dizer para você que o caminho que você trilhou até aqui, de repente foi um caminho de escravo e de sofrimento. Ei, ouça a voz do Senhor para você essa noite. Não ore por libertação, porque Ele já te propôs. Então não é oração, a partir de agora é atitude. A salvação está proposta para você. Deus deseja mudar a tua vida, e essa mudança não é porque eu vou orar, mas é porque você precisa ter uma atitude e se arrepender dos seus pecados. É porque você precisa ter uma atitude e voltar para casa, voltar para a igreja, um lugar que onde você nunca deveria ter saído. O Senhor diz para você essa noite: o inimigo está vindo aí. O diabo quer roubar, matar e destruir, mas Cristo veio para te dar vida, e vida em abundância. Então nesta hora eu quero perguntar aqui: onde é que está a primeira pessoa que deseja entregar a tua vida para Jesus? Você não precisa olhar para o ministério de louvor não, deixa eles quietinhos lá, olha para cá, presta atenção aqui. Onde é que está a primeira pessoa que deseja entregar a tua vida para Jesus? De repente você está se vendo nessa circunstância, você está se sentindo acuado, preso, amordaçado, você não vê saída, você não vê solução, você ora e as coisas não acontecem, você começa a clamar por libertação, e nessa hora não é clamar, é se arrepender e dizer: Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso do Senhor. Onde é que está a primeira pessoa que reconhece que precisa do Senhor e deseja entregar a tua vida para Ele hoje?